Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carneiro, sou advogado e faço pós-graduação em Direito Previdenciário pela Escola Superior de Advocacia da OAB. Eu gostaria de falar um pouco sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício que está previsto na Lei 8.213/91, artigo 86, e esse artigo diz que o auxílio acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa habitual. Então, isso significa o seguinte: esse benefício será devido quando, após a consolidação da lesão, que significa após a cicatrização, né? Quer dizer, a lesão já sarou, estabilizou, não vai ter mais alteração, é um dano irreversível. E após isso acontecer, resulta redução da capacidade laborativa habitual. Note que a lei não está exigindo que o cidadão se torne completamente incapacitado para o trabalho, porque aí, nesse caso, ele teria direito a outro benefício, não seria o auxílio acidente, né? Seria um auxílio doença, né? Ou auxílio por incapacidade temporária, né? No linguajar da emenda constitucional 103/2019, ou então uma aposentadoria por incapacidade permanente. Mas aqui a lei se contenta com a redução da capacidade laborativa. A gente poderia citar um exemplo, né, de uma pessoa que estava trabalhando, ou então não precisa ser somente acidente de trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente de trânsito também. Mas aí, em razão desse acidente, a pessoa perdeu a visão de um olho, mas aí com o outro vê perfeitamente. Então houve aí uma redução da capacidade para o trabalho. Ou então perdeu alguns dedos ou mesmo uma mão, mas mesmo assim pode continuar trabalhando, não está impedida de trabalhar. Houve apenas uma redução da capacidade. Então aí tem direito ao auxílio acidente previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91. Outra coisa, a lei diz que esse benefício tem caráter indenizatório. O artigo 86 fala isso. Então, o que é que isso significa? Significa que ele não substitui a renda proveniente do trabalho. Isso quer dizer que pode ser cumulado. A pessoa pode receber o auxílio acidente e pode continuar trabalhando e recebendo salários normalmente. Mas aí outro ponto importante que deve ser frisado é qual o tipo de segurado que tem direito a esse benefício. Será que todos os segurados têm direito? Na verdade, quem tem direito são os empregados urbanos, empregados rurais, o empregado doméstico também tem direito, o trabalhador avulso, o segurado especial, que é o agricultor ou pescador artesanal. Mas há algumas categorias de segurado que não têm direito ao auxílio acidente, que seria o contribuinte individual e o segurado facultativo. Então, infelizmente, há essas duas categorias de segurado que não têm direito a esse benefício, não é? E outro ponto importante é quais seriam os requisitos para ter direito ao auxílio acidente. A gente sabe que sempre há requisitos, né? Que a lei exige requisitos para que a pessoa tenha direito a um determinado benefício previdenciário. E no caso do auxílio acidente, são exigidos alguns requisitos, né?
é necessário ter qualidade de segurado, não é somente sofrer o acidente, né, e procurar o INSS e ter direito ao benefício. Tem que provar que contribuiu para a Previdência. Ou então, se não contribuiu, mas aí tem que comprovar que é segurado especial, por exemplo, agricultor, pescador artesanal, que não necessita de contribuir para a Previdência. Note aqui um ponto muito importante, que a lei não exige carência. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições. Por exemplo, na aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, é necessário comprovar que contribuiu, durante 12 meses, exige 12 contribuições mensais. A mesma coisa no auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, exige também 12 meses de carência. Mas aqui no auxílio acidente não se exige carência, exige tão somente a qualidade de segurado. Portanto, se tiver feito uma contribuição, já é segurado e já tem direito ao auxílio acidente. O outro requisito é ter sofrido acidente de qualquer natureza. Veja bem, é necessário que tenha sofrido um acidente, é necessário comprovar que a redução da capacidade ela decorre de um acidente, que não é necessário que seja um acidente do trabalho, pode ser um acidente de trânsito, qualquer tipo de acidente, desde que haja redução da capacidade para o trabalho. Outra coisa, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual. Então, essa redução tem que ser definitiva. Se for temporária, aí não tem direito ao auxílio acidente. E o outro requisito é o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade para o trabalho. É necessário que haja uma relação de causalidade, porque se a redução da capacidade não resultou de um acidente, então não há o direito a esse benefício. Outra coisa muito importante para finalizar, qual o valor do auxílio acidente? O valor do auxílio acidente é de 50% do salário de benefício, certo? Então, algumas pessoas acham estranho, porque a legislação diz que ninguém pode receber um benefício inferior a um salário mínimo, mas o auxílio acidente é exceção. Por quê? Porque o auxílio acidente ele é 50% do salário de benefício. Então, se o salário de benefício da pessoa, calculando, dá, vamos dizer assim, R$4.000, o auxílio acidente será de R$2.000. No caso do agricultor, por exemplo, segurado especial, ou no caso do pescador artesanal, que o benefício é de um salário mínimo, então o auxílio acidente será de meio salário mínimo. Então é muito importante saber disso, há uma informação muito importante sobre o auxílio acidente. Outra coisa, para finalizar, o auxílio acidente, esse benefício pode ser requerido por telefone, atualmente, pelo 135, o telefone da Previdência Social. Então, é muito simples requerer hoje esse benefício. Então, espero ter contribuído para o entendimento desse benefício de auxílio acidente.